20 de outubro de 2014. Com clima quente dentro e fora de campo, o Santos vence o clássico com o Palmeiras e freia a recuperação do rival. Depois de eliminação na Copa do Brasil, o Corinthians surpreende e vence o Internacional em Porto Alegre. Quem gostou do resultado foi o São Paulo, que no sábado bateu o Bahia no Morumbi com um gol de falta de Rogério Ceni e é o vice-líder do Brasileirão. Depois de momento ruim, líder Cruzeiro volta a vencer. Veja este e os outros gols da rodada do Brasileirão. Gabriel Medina é eliminado de etapa do Mundial de Surf e possibilidade de título é adiada para o Avaí. E ainda, Ponte bate a Lusa e volta a abrir 3 pontos na liderança da Série B. Vasco perde e cai para 3º lugar. E os gols... Olá, boa noite. A segunda-feira chegou, uma ótima semana para você, para a gente aqui do estúdio, para toda a equipe do esporte, para os nossos câmeras. E em um domingo de sol forte e muito calor, o Palmeiras tinha mais fôlego do que o Santos no clássico no Pacaembu. Mas nos últimos minutos, nos minutos finais ali da etapa inicial e no comecinho do segundo tempo, o Peixe foi mais eficiente, marcou 3 gols e saiu com a vitória, acabando com a sequência de triunfos do rival. Veja os detalhes na reportagem de Fernando Gavini. 19 de outubro de 2014, aniversário de Valdívia, que completou 31 anos. Uma vitória no clássico contra o Santos era tudo o que ele queria para comemorar. E a presença do camisa 10 era justamente o que fazia o torcedor ter esperança de ver o Palmeiras alcançar a 4ª vitória seguida. Quando o Valdívia joga bem, o Palmeiras joga bem. Ele tem todos os problemas, mas o Valdívia faz a diferença. Mas o começo do jogo deixou o torcedor palmeirense preocupado. Logo aos 7 minutos, Valdívia exagerou na reclamação e levou o cartão amarelo. É justo, o juiz está muito bem, está muito certo e fez uma partida ótima. Apesar da boa dose de sarcasmo na resposta, Valdívia se comportou bem no resto do jogo. Foi o líder do Palmeiras dentro de campo. Todos os principais lances de ataque passaram por seus pés, como a bola enfiada para Wesley chutar por cima do gol. Fugindo um pouco de suas características, o chileno voltou para marcar e roubou bolas na defesa. E no ataque, em um desses lances, desarmou Edu Dracena e achou Henrique livre na área. Mas o artilheiro demorou para chutar e acabou perdendo a chance. Ali no momento a bola veio muito rápido, eu que estou lá dentro de campo, então eu achei que teria que ter dominado. O jogo mostrava 2 times com propostas bem diferentes. O Verdão queria jogo. O Santos esperava para dar o bote na hora certa. Aconteceu aos 38 minutos. Lucas Lima lançou Geovânio, que ganhou na corrida de Lúcio e bateu cruzado para fazer 1-0 Peixe. A gente sabe utilizar as armas que a gente tem, né? Nós temos jogadores de características, né, de velocidade. A equipe do Palmeiras também no começo ficou mais atrás, esperando um pouquinho o nosso erro. Os espaços eram menores. A partir do momento que eles começaram a sair um pouquinho mais, a gente começou a ter os espaços que a gente poderia aproveitar no contra-ataque. Pior aconteceu 3 minutos depois. A defesa do Palmeiras vacilou. Lucas Lima cobrou a falta com rapidez. Mena recebeu livre e tocou para Gabriel marcar. 2-0 Santos. O Palmeiras realmente vinha tendo uma participação muito positiva na partida, vinha tendo domínio do jogo. Talvez não criando com a intensidade, mas também não deixava que o Santos tomasse gosto pela partida e de repente em 5 minutos tomamos 2 gols, praticamente dois gols iguais. Eu esperava que tivéssemos uma partida à altura daquilo que vinha sendo apresentado. Como se não bastassem os 2 gols tomados no finalzinho do primeiro tempo, veio outro logo no começo do segundo. Outra vez Gabriel. O Palmeiras ainda tentou reagir. Valdívia não desistiu, mostrou raça. Não queria ver o time derrotado no dia de seu aniversário. Empenho que foi reconhecido pela torcida, que gritou o nome dele mesmo com o 3-0 adverso no placar. Ele fez novamente uma grande partida, o Valdívia vem tendo uma participação importante e nós temos que reconhecer que ele vem vivendo um momento
muito bom dentro do clube e tem sido fundamental a presença dele na equipe. Eu agradeço esse apoio, essa torcida. Mas eu, tanto quanto eles, eu queria ter ganho o jogo. O gol de honra saiu só aos 43, marcado por Henrique, mas foi muito pouco para o que o Palmeiras queria. A gente tentou procurar o primeiro gol e chegou muito tarde. A vontade de vencer era tanta que quase terminou em confusão. Depois do apito final, Valdívia bateu boca com Anderson Moreira, técnico do Santos, e teve que ser contido pelos companheiros. O que aconteceu no final ali foi que o Moche fez uma falta no Rio. Eu fui só comentar com ele. São atletas profissionais, devem se respeitar e ter... Eu sei que é difícil perder, não é fácil. Nós perdemos de 3 para o Criciúma lá também e foi complicado. Eu fui só comentar com ele e ele falou que eu não tinha que falar, é o direito dele, a gente respeita. E o Valdívia, eu não sei por que ele veio falar. O que acontece lá dentro, fica lá dentro. Derrotado, o Palmeiras volta a temer o fantasma da segunda divisão. Está em 14º lugar, 4 pontos à frente da zona de rebaixamento. E terá uma semana complicada pela frente. Vai jogar contra o líder Cruzeiro no Mineirão na quarta e depois o clássico contra o Corinthians no sábado. Valdívia estará em campo contra o Cruzeiro, mas corre o risco de não enfrentar o Corinthians. O jogador será julgado de novo por causa da expulsão contra o Flamengo. Ele tinha pego um gancho de 2 partidas, mas o Palmeiras conseguiu o efeito suspensivo. Se na quarta-feira ele tiver a punição confirmada, não poderá enfrentar o Timão. A gente perde muito e as pessoas que estão fora e que julgam sabem disso. Até por isso, de repente, que marcaram o jogamento para quarta-feira. A gente vai torcer para que ele seja absolvido. Tomara que seja, tomara que as pessoas tenham imparcialidade e julguem da melhor forma possível. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Eu acho vergonhoso. Tá na lei, obviamente, o Palmeiras está na dele. Todos os clubes brigam pelo efeito suspensivo, mas uma vez, sabe, tá claro ali, foi punido, cumpre a suspensão e acabou. E aí também conseguiu efeito suspensivo, jogou agora e de repente joga contra o Corinthians. E o Valdívia hoje, ele é de fundamental importância para o time do Palmeiras. Ainda precisa colocar a cabeça no lugar. Ontem quase foi expulso de campo por ficar reclamando com a arbitragem. Quer dizer, já passou da fase do Valdívia se conscientizar da importância que ele tem para o Palmeiras. Joga muito. Então joga mais e fala menos, não adianta ficar reclamando com a arbitragem. A gente fala isso do Luiz Fabiano, a mesma coisa em relação ao Valdívia. O resultado foi surpreendente, o Palmeiras jogou bem, especialmente no primeiro tempo, e de repente 2 vacilos, uma saída errada do Lúcio, depois uma bobeira também, e o Lucas Lima, 2 belos lançamentos, e o Santos fez os 2-0 e matou o jogo, né? Muito difícil para o Palmeiras reverter a situação. O que serve de consolo é que o Palmeiras está jogando bem, então pode fazer frente ao Cruzeiro e também ao Corinthians. Flávio, boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. O Palmeiras realmente jogou de igual para igual com o Santos. O primeiro tempo foi até melhor, mas depois tomou 2 gols que foram fatais ainda no primeiro tempo, continuou lutando, mas a vitória do Santos foi merecida. O trabalho do Palmeiras é complicado, né? Vai jogar com o Cruzeiro em Minas e depois o Corinthians. O jogo do Corinthians você pode considerar um jogo igual, porque o Corinthians tem sido muito irregular. Já ganhar em Minas é aquela história vai ter que contar com muita sorte. Precisa fazer contas. O Palmeiras acendeu de novo o sinal amarelo. Está jogando um bom futebol, é verdade, mas acendeu de novo o sinal amarelo. E o Santos está indo, né? Está surpreendendo, chegando e jogando um futebol bastante apresentável. Muito bem. Opa, derrubei a ficha aqui. Vamos lá. É o seguinte, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net, que hoje é sobre as chances do Santos ir à Libertadores da América. Celso Cardoso, você acha que o Santos conseguirá uma vaga na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro? Ou você acha que ele vai conseguir sendo campeão pela Copa do Brasil? Ou que o Santos não vai conseguir se classificar para a próxima Libertadores? Puxa, difícil. Difícil. O primeiro palpite é que não se classifica, mas o mais fácil pela Copa do Brasil, claro. Flávio? Não se classifica. Pegou o Cruzeiro na Copa do Brasil, não se classifica. Se bem que o ABC quase aprontou para ser do Cruzeiro, né? O ABC, né? Eu acho que todo mundo que jogar com o Cruzeiro é favorito. Não, isso é claro. Em 2 jogos deve ser o favorito. Agora,
Futebol não é só favorito, pode ganhar, né? Mas também não é ganhar do Cruzeiro e já é campeão. Tem do Atlético Mineiro e o Flamengo. Então, eu acho que não vai dar para se classificar, não. Está fazendo uma campanha digna, mas não creio em classificação do Santos. Muito bem, o resultado sai no final do programa de hoje, ok? E mais uma vez, antes de um clássico, torcedores entraram em confronto e confusão terminou aí com um morto. Segundo a polícia, cerca de 150 palmeirenses fizeram uma emboscada para os santistas que subiam em escolta a Via Anchieta para assistirem ao clássico no Pacaembu. Os palmeirenses invadiram a pista e atacaram com rojões, com paus, pedras e outras armas brancas. O torcedor palmeirense que morreu foi atropelado por um carro conduzido por santistas e que acompanhava os 2 ônibus que transportavam os alvinegros. Pelo menos outros 2 torcedores atropelados pelo mesmo veículo estão internados. Outro palmeirense, baleado por um santista, também está no hospital. 4 torcedores do Palmeiras estão presos, 2 receberam voz de prisão, mas ainda estão internados e um terceiro está sendo monitorado. Os santistas envolvidos estão sendo procurados. O ataque seria uma vingança de uma ação parecida que os santistas haviam realizado no confronto das equipes no primeiro turno. Gostaria de falar a respeito, se você me permite, Michele. Claro. Assim, é comum, infelizmente é comum, todo clássico tem alguma coisa, ou morte, ou alguém gravemente ferido, e isso acontece pela falência da nossa segurança em São Paulo. Quer dizer, não há monitoramento, não há investigação, não há acompanhamento, quer dizer, como é que pode um bando de 150 pessoas vão a uma estrada, invadem a pista para causar o terror? Não é só, a gente não está falando só de algo relacionado ao futebol. Envolve pessoas, a pista ficou fechada de entre meio-dia e 2 horas da tarde. Pessoas estavam passando por aí, nada tinham a ver com isso. Então, isso é uma falência. A Secretaria de Segurança Pública sempre foi omissa, essa é a realidade em relação à violência no estado de São Paulo. Principalmente na questão do futebol. Eu nunca vi uma nota, exceção a um caso ou outro, há um posicionamento. Então já passou da hora de dar uma resposta, porque não envolve só esses vândalos que matam, são gangues, essa é a realidade. Quem vai com cabo de enxada, com faca, com arma, não vai com o objetivo de fazer o bem. E aí? Você põe em risco pessoas de bem que pagam impostos, que estão ali exercendo o direito de ir e vir. Então, por mais que a gente questione a ação das organizadas, e eles são responsáveis, são marginais nessa questão, existe também uma omissão muito grande do poder público, porque não é de hoje, não é a primeira vez. Então, isso deve também à omissão dos nossos governantes. Não é a primeira, não será a última, porque existe conluio entre os clubes que ajudam esses bandos. Existem políticos por trás disso, que são eleitos por esses caras, e só não vem com papinho de vítima. Esses caras moravam no Grajaú, o jogo era no Pacaembu, eles foram com pau, pedra, arma, rojão, cabo de inchada e tal, não sei o quê. Um deles se ferrou aí, foi atropelado e morreu. É vítima do quê esse cara? Não é vítima de nada. Ele foi atrás e encontrou, só isso. Então isso tem que ficar claro, não é vítima de coisa nenhuma. E no próximo jogo, no próximo clássico Corinthians e Palmeiras, no sábado, provavelmente teremos a mesma coisa, porque é assim, os políticos já estão se movimentando para liberar os caras aí. O único que vai estar lá é o que já morreu e não se lamente não, porque ele estava querendo. Estava atrás, ele achou. O delegado, ele passou alguns detalhes da investigação e ele disse o seguinte, que os 100 integrantes da Mancha Verde bloquearam, a Anchieta e tal, e onde ia passar os ônibus. E nos celulares desses rapazes que foram presos, dos que estão no hospital, tem diversas mensagens de texto combinando o local para agressão aos torcedores do Santos. Dizendo que iam massacrar os torcedores santistas. Então, eles estão, agora o delegado está coletando mais provas para comprovar aí a materialidade do crime, que já está bem comprovada. Isso. Então, realmente... E aí não acontece nada. Aí os políticos que eles votaram lá e tal, eles vão lá e só... Gente, esquece, só reza para não acontecer com você, enquanto estiver entre as gangues, eles que se ferrem. Falar de coisa... Excelente, Flávio Prado. E olha, depois do vexame na eliminação da Copa do Brasil, o Corinthians foi a Porto Alegre e se deu bem, hein? A equipe venceu o Internacional por 2-1 e continua firme na luta por uma vaga no G4.
No Beira-Rio, o Corinthians surpreendeu o Internacional logo aos 3 minutos. Paulo Guerreiro abriu o placar, 1-0. Nos acréscimos da primeira etapa, Gil usou a cabeça para ampliar, 2-0. Aos 27 do segundo tempo, Nilmar aproveitou a lambança da defesa corintiana e fez o gol do Internacional. Final, Inter 1, Corinthians 2. Diferentemente do que alguns insinuaram, né, que os jogadores não iam correr hoje porque queriam trocar de técnico, correram muito, porque o adversário exigiu que corresse muito pela sua qualidade. Então, quando o trabalho é sério, é correto, depois de uma derrota, mesmo que ela seja dura, você tem a força necessária para fazer um jogo de novo nos níveis que se vinha fazendo. Não tem milagre, não fizemos nada diferente do que a gente sempre fez, apenas apagamos a exceção da quarta-feira passada e voltamos à normalidade. E nos últimos 3 jogos fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro, contra Cruzeiro, Botafogo e Internacional, a gente faz 2 vitórias, faz 6 pontos, 66% de aproveitamento. E isso vai devolvendo muito daquilo que nós estamos pensando em fazer para atingir o objetivo mínimo que estabelecemos para a gente no Campeonato Brasileiro, que é estar entre as equipes classificadas para a Libertadores. Depois de somar 3 pontos ontem, o Corinthians começa a se preparar para enfrentar o Vitória na próxima quarta-feira na Arena Pantanal, em Cuiabá. O repórter Felipe Sboril está no CT Joaquim Grava acompanhando a reapresentação do Timão. Boa noite, Sboril. Boa noite, Michele. Boa noite para você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. A gente fala ao vivo aqui do CT Joaquim Grava, onde o Corinthians há pouco treinou, apenas os reservas foram a campo. Um joguinho treino com o time sub-20 do Corinthians e uma novidade pode pintar por aí para esse jogo que você disse, Michele, contra o Vitória na Arena Pantanal. O Ralf treinou normalmente e pode aparecer no meio-campo corintiano. Meio campo que vai ter diferente, o Mano Menezes vai ter que mudar a equipe para esse jogo de quarta-feira. O Cássio, o Guerreiro e também o Fagner estão suspensos pelo 3º cartão amarelo e ficam de fora. Jogo este que foi muito importante, essa vitória do Corinthians no final de semana, porque o Corinthians encostou de vez no G4, está apenas a 1 ponto do Atlético Mineiro, primeiro ali no G4, o 4º colocado. Corinthians que treina normalmente nesta terça-feira, já na Arena Pantanal, 6h30 da noite, mais ou menos da tarde, o Corinthians já viaja amanhã de manhã para Cuiabá. E esse assunto não foi muito bem quisto pelos jogadores do Corinthians, porque o Petros acabou de sair aqui da sala de imprensa do CT Joaquim Grava e disse: não estamos contentes com essa viagem, o jogo seria na Arena Corinthians, em Itaquera, e um efeito suspensível até daria a chance do Corinthians jogar em casa, mas a grana falou mais alto. O Corinthians vai ganhar cerca de R$1 milhão para mandar esse jogo em Cuiabá. Os jogadores não gostaram dessa ideia, não. De maneira alguma. A nossa arena é a nossa força. Jogar em casa nos dá uma vantagem muito grande. Os adversários sentem muito essa pressão. E isso é um ponto que nos favorece. E você não sabe Vocês devem imaginar porque vocês viajam para cobrir os jogos, mas o desgaste da viagem é muito grande, muito grande. A gente chegou de Porto Alegre, já vai para Cuiabá e já volta, já tem clássico, então o desgaste é muito grande. A gente prefere, mesmo com o dinheiro que o clube vai ganhar mais, a gente prefere jogar na nossa arena porque lá é a nossa força. Tá aí a participação do Petros falando conosco aqui no Gazeta Esportiva. Ele acabou de sair aqui da sala de imprensa do CT Joaquim Grava. Notícia de última hora: Malcom, atacante de apenas 17 anos, foi convocado pelo técnico Alexandre Galo da Seleção Brasileira Sub-20 e vai disputar um torneio internacional na China, desfalcando o Corinthians do dia 8 até o dia 18. Esse é o período do torneio que a Seleção Brasileira Sub-20 vai disputar. Corinthians que joga fora, longe da Arena Corinthians, longe de Itaquera. E aí, Celso, Flávio, essa grana vai valer a pena? Sboril, sinceramente, acho que vender mando de campo é para time pequeno. O Corinthians é muito grande. Um pouquinho.
estão ficando meio louco, eu acho. Porque o Corinthians, quando joga lá, na Arena, dificilmente dá menos de 2 milhões. Dá 3 milhões. Por mais que ele tenha, vai, 1.700, 800, 2 milhões, 1 milhão e pouco. Por mais que ele tenha despesas, 1 milhão ele bota no bolso. Claro. Por que ele vai jogar em Cuiabá? Eu sei, teve aquele negócio da torcida uniformizada que criou, mas ele podia conseguir efeito suspensivo. Só se na hora que deu a suspensão eles já venderam o negócio. Mas ele vai perder dinheiro. Vai perder dinheiro, não. Além de se desgastar o time, perde dinheiro. Ele ganha mais jogando em casa. E perde também na questão técnica. Mas isso sem dúvida. Você perde na questão técnica. Para mim, mando de campo é sagrado. Também acho. Não importa, você não pode... Não, que você esteja realmente suspenso. Claro, exatamente, deveria ser proibido. Você não vê isso, você não vê os times, sabe, na Europa, o Barcelona jogando em outro lugar, o Real Madrid. Eles vão fazer muito dinheiro, quer dizer, mando de campo é sagrado, até pelo equilíbrio do campeonato. Né? Uma coisa é o jogar em Itaquera e outra coisa é jogar em Cuiabá. E a CBF, Flávio, quem vem em casa e talvez não se atente à importância, esses dois são chatos, ou eu sou muito chato, porque não é possível. Só eu, né? De 8 a 18 pela seleção sub-21. O Corinthians bota o garoto para jogar, você pode até questionar se vale a pena ser titular ou não, é uma outra história, mas é importante para o Corinthians, é titular do Corinthians e não pode jogar por causa da seleção sub-21. É um absurdo isso, Flávio, é absurdo, eles dão um tiro no próprio pé. Os clubes é que votam nesses caras incompetentes que estão aí para encher os bolsos com as seleções. Os clubes que bancam esses jogadores não fazem nada. Se eles tivessem vergonha na cara, capacidade e não tivessem o rabo preso, eles derrubavam esses caras de fazer uma liga. Como eles não fazem, danem-se. No Morumbi, Rogério Ceni e Paulo Henrique Ganso marcaram e garantiram a vitória do São Paulo diante do Bahia. O resultado deixou o tricolor na vice-liderança do Brasileirão. Confira os gols com a narração de Vinícius Rodrigues. Rogério Ceni na bola, colocou por cima da barreira, é gol! Rogério, o goleiro artilheiro cobrou uma falta com perfeição. Marcelo Lomba ainda tocou na bola, mas não evitou que ela morresse na rede. São Paulo 1, Bahia 0. Voltou com o Ganso, tem o Kaká e o Luiz Fabiano, o Kaká tá livre. Ganso, o Kaká tá livre, tentou o chute, é gol. São Paulo! Paulo Henrique Ganso numa arrancada ali no meio de campo. Finalizou no canto esquerdo do Marcelo Lomba e fez 2-0 para o São Paulo. Emanuel, tá livre o Guilherme, hein? Guilherme partiu para cima, fez o cruzamento, Fael sozinho, é gol. Gol! É do Bahia! Fael, número 77, completando o cruzamento da esquerda do Guilherme. O controle do jogo, quase que o tempo total do jogo. Mas o que nos preocupava era isso, né? Porque para você, quando um Souza, um Kardec pede para sair, é porque o negócio está feio. Porque vocês sabem, tem gente aqui que acompanhou a nossa viagem, não é fácil. Mas o que mais interessa para a gente agora, nessa loucura de jogos, é fazer pontos, ganhar jogos, né? Porque a gente está sempre discutindo a mesma porcaria e não vai adiantar nada. Porque os caras não estão preocupados com o futebol brasileiro. Os caras não estão preocupados em melhorar isso. Isso aqui virou um grande negócio e acabou. E acabou. Então não adianta, cara. Se conversa de futebol brasileiro aqui no Brasil? Não se conversa, né? Infelizmente a gente tinha que parar um pouco, conversar. Já falamos isso várias vezes, não se conversa. Por que não se conversa? Porque realmente me pega um cara como eu vou falar. Ainda mais agora estou no final da minha carreira, eu vou falar mesmo. Se deixar eu falar, eu vou falar. Então às vezes não compensa a gente fazer uma reunião lá para falar de futebol. E tem que falar mesmo, parabéns ao Muricy, aliás, uma das poucas vozes entre os profissionais do futebol que fala alguma coisa.
Não dá para continuar assim. Aí depois a Alemanha vem aqui, vence por 7-1. Foi um acidente de percurso. Futebol, eles... Sinceramente, o futebol brasileiro ele está na UTI, Flávio. Você espera ele o quê de Marinho e de Marco Polo? Pois é. Então, são eles que estão lá. São Paulo sofreu pra caramba e vai continuar sofrendo porque o calendário é apertado. De novo, ele vai ter problemas, vai jogar na segunda-feira que vem contra o Goiás, negócio todo enrolado. Mas os cartolas que voltam nesses caras aí. Agora dizem até o tal do presidente lá, que até jogou no São Paulo. Então, ele foi quase jogador, quase político, quase presidente da CBF, não quase, né? E o Rogério Ceni, ao todo, né, tá com 123 gols. Com mais 5 golzinhos, o Rogério Ceni vai se igualar ao Raí e vai ser o 10º artilheiro da história do São Paulo. Absurdo, né? Pelo amor de Deus, olha, o Rogério Ceni, tem cara de entender que não é insubstituível. O Raí é um dos maiores ídolos da história do São Paulo, o Rogério Ceni vai alcançar o Raí. Madre de Deus, é impressionante. Em gols, né? Em gols. É impressionante. Né? E o Raí nunca pegou nada, nem uma bola. Nossa Senhora. Mais 7 partidas completaram a 29ª rodada do Brasileirão. No Serra Dourada, Goiás e Grêmio ficaram no 0-0. Confira os gols dos outros jogos. No sábado, o Criciúma saiu na frente do Fluminense no Maracanã com Rodrigo Alves aos 44 do primeiro tempo. Wagner, em 2 oportunidades, tratou de virar a partida para os donos da casa. Conca dividiu com o goleiro Bruno e anotou o 3º do tricolor. Luca invadiu a área, limpou a marcação e bateu bonito para diminuir o placar. Só que Fred, de pênalti, definiu o confronto. Fluminense 4, Criciúma 2. No Independência, Douglas Santos recebeu na frente e bateu cruzado para fazer o gol da vitória do Atlético Mineiro diante da Chapecoense, 1-0. Na Arena da Baixada, Everton chutou para o gol, a bola bateu no braço de Eduardo da Silva e entrou 1-0 Flamengo sobre o Atlético Paranaense. Mas Cléo 2 vezes virou o marcador para o Furacão e garantiu os 3 pontos à equipe do Paraná. 2-1 Atlético. No Orlando Scarpelli, o Figueirense atropelou o Curitiba. Marco Antônio cobrando pênalti fez 1-0 Figueira. No segundo tempo, Marcão, Mazola e de novo Marcão decretaram a goleada do time da casa. Final Figueirense 4, Curitiba 0. No Barradão, Dedé de cabeça marcou o golzinho solitário do Cruzeiro diante do Vitória. 1-0 e liderança garantida, Raposa. No Raulino de Oliveira, Diego Souza botou na frente e bateu na saída de Jefferson para colocar o Sport em vantagem contra o Botafogo. Mas o Alisson, cobrando falta, igualou o marcador. E ficou nisso, 1-1, placar final. Finalmente um árbitro inteligente no futebol brasileiro, hein? O gol do Eduardo da Silva, a bola bateu na mão, entrou, acabou. Não importa que bateu na mão, não importa que foi gol. Bateu na mão, não foi nada. E tem um monte de tonto, inclusive um aí que inventou aquela falta que originou no gol do Rogério Ceni. Finalmente um árbitro com cérebro no futebol brasileiro. Parabéns a ele. Não sei o nome não, mas eu vou achar. Estou tentando localizar aqui também. Mas pelo menos um com cérebro, parabéns. É provável que ele seja afastado, porque gente competente incomoda no futebol brasileiro. Hora de conferir como ficou a classificação do Campeonato Brasileiro. Põe na telinha, diretor, é isso aí. Bom, o Cruzeiro segue na liderança com 59 pontos. O São Paulo é o segundo colocado com 52, seguido pelo Internacional com 50. E o quarto colocado, o Atlético Mineiro, também com 50 pontos. O Corinthians terminou a rodada colado no G4 com 49. Em sexto vem o Grêmio com 47. O Santos está em sétimo com 45, ao lado do Fluminense, que também tem 45. Em nono, o Goiás tem 38. Com 37 pontos, 3 equipes. O Atlético Paranaense é o 10º, seguido pelo Flamengo e pelo Sport. O Figueirense tem 35. O Palmeiras está na 14ª colocação com 34 pontos, ao lado da Chapecoense, que também tem 34. O 16º é o Vitória com 31 pontos. Na zona de rebaixamento estão, olha lá embaixo da nossa tabela, lá embaixo, aqui embaixo. Botafogo, Bahia e Criciúma com 30 pontos e o Coritiba na lanterninha da competição com 29 pontos. Michele, antes de você falar da maravilhosa Nega Véia, o árbitro é o Jean-Pierre Gonçalves de Lima, é gaúcho. Parabéns, eu acho que você vai ser afastado porque você entende a regra, que eles querem jogo de queimada. Boa, Jean-Pierre, gostei. Bom, se bem que foi o gol do atacante, né? Se fosse na área, talvez ele fosse zagueiro, talvez nesse pênalti. Pode ser. Vai saber, pode né? ser.
Série B, Wagner Benazzi não é mais técnico da Portuguesa. O treinador foi demitido depois de mais uma derrota, dessa vez para a Ponte Preta do Flávio Prado por 3-0. Ele foi o 5º técnico da Lusa nesta temporada. Segundo a diretoria, o técnico da equipe sub-20, José Augusto, deve comandar o time nas 8 partidas que faltam para o final da competição. Com 21 pontos, a Lusa está na lanterna e só um verdadeiro milagre ou uma hecatombe, como diz o Celso, salva a equipe do rebaixamento para a Série C. A distância para o Oeste, primeira equipe fora da zona de rebaixamento, é de 14 pontos. A rodada deste final de semana teve 8 jogos. Em Juazeiro do Norte, o Icasa empatou com o Oeste em 0-0. No Durival Brito, em Curitiba, Paraná e América Mineiro ficaram no 1-1, mesmo placar de Sampaio Corrêa e Náutico. E no Castelão, em São Luís do Maranhão. Em Natal, o ABC perdeu do Luverdense por 1-0. Confira os gols dos outros jogos. O Vasco visitou o Santa Cruz e voltou ao Rio de Janeiro com uma derrota na bagagem. Cassiano fez um único gol da partida, 1-0 Santa. Em Santa Catarina, o Joinville conseguiu uma boa vitória diante do Ceará. Edgar Júnior marcou o primeiro do Jack. Fernando Viana, numa falha incrível do zagueiro, anotou o segundo. E Rogério definiu o placar na Arena Joinville. 3-0. O Bragantino voltou a vencer na Série B. Sandro, de pênalti, fez 1-0. No segundo tempo, Mota completou o cruzamento e ampliou a vantagem. Rodrigo Pimpão descontou, mas já era tarde. 2-1 Bragantino. A Portuguesa recebeu a Ponte Preta no Canindé e se deu muito mal. Cruzamento da direita, Maicon furou feio e a bola sobrou limpinha para Rafael Costa empurrar para o gol. Em outro lance infeliz, a defesa da Lusa, Alexandro aproveitou e aumentou para Macaca. 2-0. E para fechar, Alexandro, de novo, quase em cima da linha, definiu a vitória da Ponte Preta por 3-0. Com a derrota, o técnico Wagner Benazzi foi demitido da Portuguesa. Portuguesa não ganha jogando de azul, jogando de vermelho e jogando de preto. E o Benazzi saiu, viu? Não foi demitido, não. Está uma esculhambação, está uma várzea. Estão descobrindo um monte de podres, mais ainda. Não denunciaram os caras que fizeram aquele esquema do ano passado. E os que estão lá são os incompetentes, no mínimo, né? Para não falar mais. Os CT são outra coisa, mas vamos deixar por incompetente, vai. E o futebol paulista está perdendo um integrante na Série B, que é a Portuguesa, que está caindo para a terceira, mas está ganhando outro integrante paulista. O meu querido Mojimirim ganhou fora de casa do Salgueiro, com esse golaço aí do Thomas Anderson, veja só, fora de casa, 1-0, e está a um empate da Série B. Um empate. Portanto, parabéns, Sapão. Vamos lá. Muito bem, antes de eu falar da Alumbra, eu quero mandar um beijo para o nosso assistente de estúdio, Zé Roberto, que sempre faz um trabalho impecável, para o Roberto Siqueira, nosso glorioso Fininho, que é operador de microfone, e para o meu querido Adilson. São pessoas maravilhosas, além de todos os câmeras que estão aqui, o Billy, o Gersino, o Pascoal, que são uma equipe sensacional que a gente tem aqui nos bastidores do Gazeta Esportiva. E deixando a polêmica do futebol de lado, tem coisas que são indiscutíveis, como é o caso da linha Inova da Alumbra. Eu estou falando da única linha de interruptores e tomadas que se adapta a qualquer parede e com absoluta perfeição. Assista ao VT. Grande novidade da Alumbra é a linha Inova. Instalação perfeita em caixas de alvenaria niveladas à parede ou mais profundas. Seu sistema inovador com presilhas serrilhadas permite o ajuste ideal em caixas com até 5 centímetros de profundidade. Design exclusivo e tecnologia antiaderente à sujeira. Inova. Muito mais do que você espera, por bem menos do que imagina. Como vocês viram, a linha Inova é uma solução inteligente e com tecnologia exclusiva da Alumbra, além de muito bonita, claro. Eu mesma tenho em todos os cômodos da minha casa. É a Alumbra, meu amigo, não tem pra ninguém, viu, João? O João que tá reformando a casa dele, o nosso diretor, põe tudo Alumbra. Futebol internacional, hora de dar um giro pelos gols do final de semana na Europa. Tem bola na rede para todos os gostos. Destaques para as goleadas de Real Madrid, Manchester City, Bayern, cada vez mais líder da Bundesliga. Na Alemanha, um verdadeiro massacre do Bayern de Munique sobre o Werder Bremen. 6-0 para o time bávaro. Philipp Lahm, 2 vezes. Mário Götze, outras 2. Xabi Alonso e Thomas Müller fizeram os gols da partida. A vitória isolou o Bayern na liderança da Bundesliga com 20 pontos, 4 à frente do Borussia Mönchengladbach, vice-líder.
Até aqui, a equipe de Pep Guardiola tem 19 gols de saldo, número maior do que a soma do segundo, terceiro e quarto colocados da competição. Na Itália, a Inter de Milão recebeu o Napoli. Callejon e Guarín marcaram um gol para cada lado num espaço de 3 minutos e parecia que o jogo estava definido. Mas aos 45, o espanhol entrou em ação novamente e colocou o Napoli em vantagem. Só que a Inter tem Hernanes. Ele subiu de cabeça e arrancou um empate. Final em Milão 2-2. O Milan vem se acertando nessa temporada e já está na 4ª posição no Calcio. Contra o Verona, a equipe rossoneira venceu fora de casa por 3-1. Destaque para o japonês Honda, autor de 2 gols no jogo. O Milan tem 14 pontos, 5 de diferença para o líder Juventus. Falando na velha senhora, o time de Turim apenas empatou com o modesto Sassuolo por 1-1. Zaza e Pogba anotaram um gol para cada lado e definiram o placar. Mesmo com o empate, a Juve segue na ponta da tabela. Mas na cola vem a Roma. Só um pontinho atrás. Neste final de semana, a equipe da capital passou pelo Chievo sem dificuldades. Com gols de Destro, Liaic e Totti, a Roma confirmou o favoritismo e parece que vai dar mais trabalho à Juventus do que na temporada passada. Este campeonato que deve ser o último da carreira do ídolo Francesco Totti com a camisa grená. Na Inglaterra, o Liverpool teve que suar muito, mas muito para vencer o Queen's Park Rangers. E quem acabou definindo o jogo foram os zagueiros do próprio Queen's. No meio disso tudo, o chileno Vargas, ex-Grêmio, e o brasileiro Felipe Coutinho tentavam dar um toque de categoria à partida. Mas nos acréscimos, depois do gol chorado de empate do time da casa, o zagueiro Coker deu uma baita ajuda ao Liverpool, dando a vitória aos Reds, 3-2. O Manchester City contou com uma tarde inspiradíssima de Kun Agüero para vencer o Tottenham por 4-1. O argentino marcou os 4 gols dos Citizens no jogo e foi ovacionado pela torcida no Etihad Stadium. Eriksen fez o de honra dos expulsos. O City se manteve na 2ª posição da Premier League e segue na caça do líder Chelsea, que está 5 pontos à frente. Os Blues também venceram na rodada. Fora de casa, o time de José Mourinho contou com a categoria de Oscar e Fábregas para abrir 2-0 no placar diante do Crystal Palace. Campbell descontou no final, mas com isso, Chelsea 2-1. E na Espanha, o Real Madrid goleou mais uma vez no campeonato. Agora a vítima foi o Levante, fora de casa. Cristiano Ronaldo marcou 2 vezes. Chicharito Hernández, Rames Rodrigues e Isco fecharam os 5-0. Mesmo com o resultado, o time merengue é o 3º na tabela, 1 ponto atrás do Sevilha e 4 atrás do líder Barcelona. O time catalão fez a lição de casa contra o Eibar, 3-0. Xavi fez o primeiro, depois entrou em cena a dupla Messi e Neymar para definir a partida. O brasileiro fez o segundo pegando de primeira e na sequência o argentino deixou o dele batendo cruzado. No próximo sábado, Barcelona e Real Madrid fazem o clássico no Santiago Bernabéu. O monstro Cristiano Ronaldo bateu mais um recorde, 15 gols em 8 rodadas, recorde que perdurava há 71 anos na Espanha. E no sábado, no campo do Real, tem Real e Barcelona, se o Messi fizer um gol, ele bate o recorde histórico de gols na Liga, tem que parar o jogo para que ele seja reverenciado. No Santiago Bernabéu vai ser engraçado ver se isso acontecer, né? Sem dúvida alguma, mas é o clássico, o principal clássico do mundo, né? Sem dúvida. Esse é o clássico para parar o universo. E agora, 9 de novembro, tem o plebiscito da separação da Catalunha. Barcelona está jogando com as cores da Catalunha, porque eles são super a favor. Não vai ser nem plebiscito, vai ser só constatação. Eles vão separar mesmo. Depender da vontade popular, a Catalunha sai, está fora da Espanha e já faz tempo. E vira um país. Também. Vira um país independente? Opa, é o que eles mais querem. Mas será que vai conseguir, gente? E aí o Barcelona vai jogar, não disputa mais o Campeonato Espanhol. Pois é. Não. É um referente. Se ele for acatado, a população quer muito isso. Faz não é tempo, de hoje, não. Né? E os bascos também há muito tempo que eles querem isso. Teríamos um Barcelona e Real Madrid na Liga dos Campeões só. Por exemplo. Aí vai ficar igual aqui, né? Só tem um time grande lá. Que aqui só tem o Cruzeiro, né? Os caras falam, lá só tem 2 times, aqui só tem um. Pensei que você fosse falar que aqui só tem a Ponte Preta. Ponte Preta é outro estágio. Bom, o final de semana foi de vôlei de praia, mas longe da praia, os principais atletas brasileiros da modalidade disputaram em Campinas mais uma etapa do Circuito Banco do Brasil. Adriano Dolfi nos conta como foram as decisões.
De um lado, Larissa e Thalita, dupla que estava invicta há 36 partidas e que havia vencido 5 dos 7 torneios que disputou. Do outro lado, Agatha e Bárbara, as atuais bicampeãs do circuito Banco do Brasil de vôlei de praia, que ocupam a 2ª posição no ranking mundial. E foi um jogão. Larissa e Thalita estavam em uma manhã pra lá de inspiradas. Precisaram de 2 sets, com relativa facilidade para fechar a partida. 21-14 e 21-17. A gente estava bem concentrada, né? Realmente não existe jogo fácil. Todos os times que chegam na final é porque fizeram um campeonato bom e tem qualidade. Então a gente estudou bastante, se preparou e deu certo. Na decisão do masculino, o ponto alto foi a despedida de uma dupla. Após decidirem desfazer a parceria, Pedro Souber e Álvaro Filho tentavam o último título. E a final seria contra a dupla Bruno e Evaldo, surpresa do torneio, depois de despachar os favoritos Alisson e Bruno Schmidt. No primeiro set, Pedro e Álvaro pareciam dispostos a terminar a parceria com chave de ouro. Variando o jogo e com Álvaro definindo diversas jogadas, acabaram fechando a parcial em 21-15. No segundo set, a mesma tranquilidade, 21-17, parceria terminada com chave de ouro. A gente abriu a nossa dupla com uma chave de ouro e a gente está fechando a nossa dupla com chave de ouro, então eu acho que isso é importante. O balanço é muito bom e, poxa, o sentimento é de alegria, na verdade. Poxa, o Álvaro é um cara que eu vou estar sempre torcendo por ele, eu tenho certeza que ele vai estar sempre torcendo por mim. Obviamente vai ter uma hora ou outra que a outra que a gente vai acabar se cruzando e aí que vença o melhor, mas é um cara que eu vou levar no meu coração aí para sempre, porque acrescentou muito na minha carreira e dentro e fora de quadra. Não foi nas águas de Portugal que o Brasil conquistou o primeiro título mundial de surf. Neste domingo, Gabriel Medina perdeu e foi eliminado na terceira fase pelo americano Brett Simpson por menos de meio ponto. Para sorte de Medina, o mito do surf, Kelly Slater, até então segundo colocado na classificação geral, também foi eliminado na mesma fase. Ele até quebrou a prancha de tão nervoso que ficou. O novo vice-líder do Mundial é o campeão da etapa de Portugal, o australiano Mick Fanning, que na final venceu o sul-africano George Smith. A decisão do título acontecerá na última etapa do ano, lá no Havaí, em dezembro. Muito bem, e amanhã, a partir das 10h30 da manhã, tem o quê? Super Esporte. Veja os destaques do programa desta terça-feira. Olá, olá, Michele. Olá para você ligado no Gazeta Esportiva. Você já sabe, né? O Super Esporte agora começa às 10h30 da manhã, cedinho, cedinho, com as principais notícias do universo dos esportes. Amanhã, por exemplo, a gente vai mostrar para você todas as informações sobre o São Paulo, Corinthians, Palmeiras e também o Santos, que já trabalham de olho em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Tem futebol internacional e, claro, o nosso quadro Tesouros da Rodada, com os destaques do final de semana. É isso e muito mais. 10h30 da matina, eu espero por vocês. Super Esporte, até lá! Já está aberta a votação para escolher os vencedores da 11ª edição do Troféu Mesa Redonda. Para deixar o seu voto, é só acessar o site www.trofeumesarredonda.com.br e aí você segue as instruções. Já votou, Flávio? Claro que já. E não já. vale nada, não muda nada, é um voto só. O que vale é o seu voto. Olha, Lux Color e Baltec conosco, duas empresas maravilhosas, garantindo a beleza da festa do 13º Troféu Mesa Redonda. E depois de vencer o Bahia por 2-1 e recuperar a vice-liderança do Brasileirão, o foco no tricolor passa a ser a Chapecoense na Arena Condá, em Chapecó. O repórter Adriano Dolfi esteve no CT da Barra Funda acompanhando a segunda-feira do tricolor. Confira. A vitória contra o Bahia e a derrota do Inter para o Corinthians renderam ao tricolor neste final de semana a vice-liderança no Campeonato Brasileiro. Se lamentar, apenas o fato da equipe estar a 7 pontos do líder Cruzeiro. Mas por aqui, o discurso é de que a briga pelo título nacional ainda está aberta. E restando 9 rodadas para o término da competição, ainda não chegou a hora de jogar a toalha no Brasileirão. Nosso objetivo ainda é ser campeão. Sabemos da distância da pontuação do Cruzeiro para nós. Mas a equipe vem bem, vamos fazer a nossa parte.
pensar vencer jogo a jogo e esperar pelos tropeços do Cruzeiro. Acho que é importante nós mantermos a nossa pegada e procurar vencer as partidas. Para continuar na briga pelo título, a ordem é vencer e vencer. O próximo obstáculo a ser superado é a Chapecoense quarta-feira em Santa Catarina. E para essa partida, Alexandre Pato, contundido, continua de fora. Mas isso parece não preocupar. O Pato é um excelente jogador que impõe respeito lá na frente, né? É um cara que tem um currículo invejável e vinha nos ajudando bastante. Mas eu acho que quando aconteceram as suspensões e as lesões, os jogadores que entraram foram muito bem. Então acho que quem está entrando está fazendo de tudo para ajudar o time a manter um bom nível nas partidas, e eu acho que isso vem acontecendo, a equipe vem jogando bem, independente de quem está jogando. Com Pato mais uma vez de fora, Luiz Fabiano deve ganhar uma nova oportunidade para reconquistar a condição de titular do ataque tricolor. Mas isso só será definido amanhã, pois o jogador não participou da atividade de agora à tarde, sentindo dores musculares. Do CCT da Barra Funda, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Depois da derrota no Clássico, o sinal de alerta voltou a ser aceso no Palmeiras. Quarta-feira, o Verdão já tem outra pedreira pela frente. Adriano Dolfi acompanhou a reapresentação dos atletas palmeirenses nesta segunda-feira. Ele chegou para ser reserva de Allan Kardec. Foi bastante complicado no começo, eu sabia da responsabilidade e da grandeza que é jogar aqui no Palmeiras, o peso que tem essa camisa. Mas nem nos melhores sonhos, Henrique imaginava ser o artilheiro do Brasileirão. Porém, nem nos piores o atacante se via com o Palmeiras, ameaçado pelo fantasma do rebaixamento. Olha, quanto a ser o artilheiro, é claro que tem representa muito para um atacante, mas não é o primeiro objetivo. Eu deixo bem claro isso. O primeiro objetivo é manter o Palmeiras na elite do futebol. E é com os pés no chão que o Palmeiras se prepara para enfrentar a sequência talvez mais dura deste segundo turno, com o clássico com o Corinthians no sábado. E neste meio de semana, uma visita ao líder do campeonato, Cruzeiro, no estádio do Mineirão. Vamos enfrentar duas equipes qualificadas, mas no meu modo, no Campeonato Brasileiro, não tem tempo para você abaixar a guarda, porque são sempre jogos difíceis. E temos um quarta-feira aí pela frente, para que a gente possa chegar lá e fazer uma boa partida. Contra a Raposa, Henrique, 14 gols no campeonato, terá um duelo particular pela artilharia do torneio, com o atacante Marcelo Moreno, que já marcou 13 vezes. Uma disputa ali à parte, mas sempre levando para o lado coletivo. Pode parecer repetitivo, mas não é. Se tiver que ganhar de 1-0 o gol de algum outro companheiro, vou ficar contente do mesmo jeito. O importante é os 3 pontos. Resultado final da enquete do site gazetesportiva.net. Você acha que o Santos conseguirá uma vaga na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, pela Copa do Brasil, ou não conseguirá uma vaga pela Libertadores? Deu que não conseguirá. 43% dos votos. O pessoal não está acreditando no Santos. Bom, o programa desta segunda-feira termina aqui. Vou ao lado do Flávio Prado, porque ele acertou a enquete. E a gente volta nesta terça-feira com muito mais para você. Até lá. Amanhã eu estou no Super Esporte, 10h30. 10h30 da manhã. Isso aí. E daqui a pouquinho estou no Jornal da Gazeta. Até já. Acertou, hein, não?